Bom dia! Bom dia, Vanice. O que a gente precisa é fazer com que todo mundo viva bem também, quando tem a ver com finanças, falta de dinheiro. A gente fala, dinheiro não garante uma felicidade. Claro, a gente precisa ter alguma outra razão, algum outro motivo para ser de fato feliz, e aí ele potencializa aquela alegria que a gente já tenha por coisas essenciais. Mas, de qualquer maneira, quando uma mãe está cuidando de um filho depois de um divórcio, principalmente uma mãe, que geralmente é o que a gente vê na esmagadora maioria, o mínimo que ela deseja é ter condições de colocar comida na mesa, ter uma roupinha nova lá de vez em quando, um look decente para mandá-lo para a escola, uniforme, material escolar, comida. O que entra na pensão alimentícia? É só comida? Não. Essa é uma ótima pergunta, esse é um ótimo tema de ser tratado. Quando nós falamos de finanças, né, de uma família, nós temos que entender que não é só a comida, que não é só a roupa, tem várias coisas, né? A pensão é alimentícia, é um nome técnico que se dá. Mas todas é o básico do básico do básico da sobrevivência. Que é o direito de qualquer ser humano, que é principalmente se alimentar. Mas quando a gente fala sobre pensão alimentícia, todos os gastos referentes à criação de um filho, até mesmo a internet, para ele ter acesso a um programa de streaming, os juízes levam em consideração. Então é tudo, Vanice. Colégio, dentista, plano de saúde, tudo isso está inserido nesse combo quando se trata de pensão alimentícia. Aí a gente viu que veio à tona toda aquela polêmica em relação ao filho do Neymar Júnior, o jogador de futebol da seleção brasileira, Neymar Júnior, conhece? Lembra dele? Então, ele tem o Davi Luca, deve estar com seus 11, 12 anos de idade agora, filho da Carol Dantas, que é ex-namorada do Neymar. Eles se dão super bem. E nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente viu destaque para R$106 mil por mês, enfim, nos holofotes, nas notícias. Aí muita gente criticando, dizendo, gente, se comparado, proporcionalmente àquilo que o Neymar fatura por mês, isso é muito pouco, é uma miséria. Outras pessoas já dizendo, mas para que um menino com 11, 12 anos de idade vai precisar de R$106 mil por mês? Como é feito esse cálculo? Vanice, é muito interessante. Muitas pessoas têm em mente, que é uma lenda urbana, que a pensão alimentícia ela é fixada em 30% da capacidade de pagamento desse pai. Não é. Não é. O que entra na conta da pensão alimentícia, esse juiz da vara familiar ele vai levar em consideração a necessidade da criança, o que a criança necessita, e a possibilidade do pai. Então, vamos colocar aqui, 30%, um X em cima. Não tem... Exatamente. Não dá para fixar... Pensão alimentícia, essa história de 30%, isso não existe. Não existe. Então, quando nós falamos desse caso do Neymar, que foi tão emblemático, chamou tanta atenção, lógico, são cifras que é fora do comum, correto? A gente pode dar outro exemplo de outro jogador, o Rodrigo. Atacante, que também essa semana veio à tona, ele é atacante do Real Madrid, da seleção brasileira. Ele tem gêmeos, ele tem 2 filhos gêmeos. Já o Rodrigo, ele paga de pensão para os seus filhos R$24 mil, 12 mil para cada um. E aí, a mãe dos filhos está revendo isso. Indignada. Está indignada, porque são 2 e são 12 mil para cada um. Então, quando a gente olha para a proporção salarial dessas cifras, é muito interessante. Então, vamos pegar a calculadora aqui e vamos tentar enxergar essas diferenças. Então, porque aí, no outro extremo, tem aquele pai que diz, mas eu sou... autônomo, e aí tem mês que eu não ganho nada, tem mês que eu não pago nem as despesas da loja que eu tenho, e aí não tenho nenhum salário, e aí se esquiva. É como se algum mês a criança pudesse não comer e tudo bem, não se vestir, tudo bem. Daí a mãe dá um jeito. Como é que faz? Então, autônomo, o juiz vai levar em consideração muito essa questão, porque como ele alterna, o juiz prefixa um percentual. Aí, lógico, vai levar... Com base na média daquilo que ele ganha no ano. Então, o juiz vai colocar um percentual. E falando sobre essa questão da pensão alimentícia. O que vem acontecendo muito, Vanice? Tem pais que colocam o filho no mundo, o homem, geralmente, e aí fica com as mães, e o homem não tenta não suprir aquele filho com a real necessidade dele.
E o que vem acontecendo muito? Redes sociais. As redes sociais vêm ajudando muito a justiça nessa questão de fixar o valor, um percentual de pensão alimentícia. Retrato de, tem condições. Perfeito. Olha, fez tal... Tá indo pra balada. Um caso foi que eu acompanhei, que é de um cliente, que ele é o seguinte, ele tá reformando uma casa... Reformando não, tá construindo uma casa. E tá com um novo relacionamento. E nesse novo relacionamento ele posta sempre com a atual, que está jantando fora, que está indo em baladas e postando foto da construção dessa casa. O juiz chamou ele para conversar e teve um reajuste na pensão alimentícia que ele tem com o filho. Então é muito interessante você entender isso. Hoje os juízes eles estão levando muito em consideração esses aspectos. Então, do que você realmente apresenta na frente do juiz, a minha capacidade é essa de pagamento, né, de contribuir com a criação do meu filho. Porém, os juízes estão buscando hoje já esses mecanismos para... Para a mãe da criança, é preciso ser feito um pagamento também? Em quais circunstâncias? Tudo bem que você não é advogado, é economista, né? Sim. Mas pelo que você tem de conhecimento. Não é para a mãe da criança, é sempre pro filho, essa questão dos pagamentos. Até mesmo quando, por exemplo, no caso do Neymar, 23 milhões e ele tem uma pensão de 106 mil, correto? O Davi Lucas, né? 106 mil reais por mês, correto? Sim. Quando nós olhamos para esse percentual, quando a gente transforma esse percentual, deixa eu fazer a continha aqui rapidinha, dos 23 milhões de ganho para os 106 de pensão, dá em torno de 0,46% é o percentual do salário pago para a pensão. Só que daí tem uma questão interessante. O salário mínimo, e isso dá o 106. O salário mínimo brasileiro foi reajustado agora em janeiro para R$ 1.302 o salário mínimo. Se nós pegássemos esse cálculo ao pé da letra... Esse percentual ao pé da letra... Quanto que ficaria de 1.300 e... De 1.302, o quanto que o pai teria que pagar de pensão para o seu filho seria de... Presta atenção nisso aqui. R$ 5,98. Então, é muito... olhando para as proporções... Tem um valor mínimo? Não tem, Vanessa. É muito interessante isso. Porque é o seguinte, o que tem que ser a regra... Qual que é a regra da pensão alimentícia? A regra da pensão alimentícia é necessidades versus possibilidades. Eu posso ter uma possibilidade enorme, eu sou bilionário. Porém, o juiz vai levar em consideração quais são as necessidades dessa criança. Tem, lógico, uma criança... Tem muito bom senso nessa... Exatamente. Tem uma sensibilidade muito grande nesse aspecto. Hoje aqui a gente não vai nem falar sobre o crime de não pagar pensão, que rende cadeia, sem fiança, né? Só se voltar a pagar que a pessoa consegue sair. Enfim, a gente já abordou, né, nesse nicho muitas outras vezes, nessas conversas. É mais pra gente entender qual que é a lógica disso aqui, né? E a pessoa em casa não ficar tão... Compreender. Então, o que tem que lembrar é necessidades versus possibilidades. O que a criança necessita e a real possibilidade dos filhos. Então, a mãe vai confrontar o pai perante o juiz e fala o seguinte, eu quero uma pensão de 25 mil reais. Mas esse filho, um exemplo, numa cidade de 4 mil habitantes, tem uma escola... Custo de vida baixo. Tem uma escola bilíngue que quer colocar o seu filho que custa 5 mil por mês? Não, não tem. Então, por que você quer, se não tem necessidade, a pessoa pode ter possibilidade, mas não tem a necessidade. Então, isso é muito interessante quando a gente fala de colocar essa questão da pensão alimentícia. Mais alguma regra, assim, imprescindível de se considerar? Não, a regra é a seguinte, eu acho que é a consciência do pai. Se o pai colocou no mundo, ele tem a obrigação, sim, de ajudar a mãe. E uma matéria que saiu quentinha, Vanessa, sobre a questão de custo de filhos. Saiu uma pesquisa agora que diz o seguinte, um filho até 18 anos pode custar até 3 milhões o custo para criar um filho até 18 anos. Então, lógico, a gente sabe que a boa educação, uma boa saúde, tudo, uma boa alimentação, tudo tem preço. E a camisinha, né, de graça? De graça. Posto, olha! Vanessa, posso dar uma quentinha agora, de camisinha? Saiu agora na última quinta-feira uma matéria.
um fabricante, um dos principais fabricantes de preservativos do mundo, ele comunicou que tem um lote enorme de camisinhas que estouraram. Por isso falo, sempre tem que ter o cuidado de um e do outro também. Daí, e a notícia interessante que foi na quinta e quarta-feira acabou o carnaval. Ixi, ui. E aí, se tiver bem afim e falar assim, eu aguento, né? Depois não arregue. Isso aí. Obrigada. Nada, obrigada, Márcia Araújo. Até mais. Show. As embalagens Bacarim fazem com que você consiga comprar mais barato tudo aquilo que você precisa levar para o teu filho, muitas vezes, para uma festinha de aniversário, para deixar essa criança mais faceira também, para celebrar essa data. Amanhã é aniversário do nosso Jorge Guirado, que faz tempinho que não é mais uma criança, né? Postem suas fichas aí na idade que o nosso Jorge Guirado irá completar nessa terça-feira, 28 de fevereiro, que a gente se despede também do mês de fevereiro. Tem a sacola surpresa, agora com esse preço fixo bem em conta. Não vou contar o que tem dentro, porque é a sacola surpresa. Nas embalagens Bacarim. É ali que você compra material também para escritório, tudo para limpeza, as luvas de látex, produto para deixar o ambiente sempre cheiroso e bem limpinho. As toucas também. Nas embalagens Bacarim você faz os cursos de gastronomia, que são fantásticos. Pano mágico,